Olá, sou o pastor José Cláudio e na última vez que nós nos encontramos, eu estava falando com vocês acerca da teologia da prosperidade, os desvios do ensino dessa teologia. Hoje eu quero falar com vocês acerca do dízimo. O dízimo tem sido uma pedra no sapato de muitas pessoas. Isso tem acontecido porque o dízimo tem sido enfiado goela abaixo das pessoas. Ele não tem sido ensinado, ou seja, muitas pessoas não têm compreensão desta doutrina. O dízimo é bíblico. Eu quero ler para você um texto que está em Gênesis capítulo 14, e verso de número 20, que diz assim: E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos entre tuas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. O encontro de Abraão com Melquisedeque, eu estou lendo na Bíblia de Jerusalém. Muito bem. As coisas, quando elas são ensinadas erradas, de forma errada, naturalmente a concepção errada vai gerar uma compreensão errada daquilo que se foi ensinado. O dízimo tem sido ensinado, por exemplo, como troca com Deus. Quanto mais você der, mais Deus lhe dá em troca. Isso é uma mentira. Isso de maneira nenhuma é uma doutrina bíblica, mas um desvio dessa doutrina. Dízimo não é troca, dízimo é devolução. Ou seja, você vai devolver a Deus o pouco do muito que Ele tem lhe dado. Tenho certeza que você é uma pessoa abençoada. Existem alguns desvios de compreensão quando se fala sobre Malaquias 3:10, e ali diz que devemos trazer todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento nesta casa. Diz também, um pouco mais à frente, que por causa das pessoas fiéis, Deus repreenderia o devorador, para que ele não consumisse o fruto do trabalho. Isto é bíblico, está escrito na Escritura. Porém, nós precisamos entender como é que essas coisas se processam. Nossa obrigação é levar à casa do tesouro os nossos dízimos, para que haja mantimento. O mantimento ali é condições para que a igreja de Deus possa subsistir na sociedade onde ela está centrada. A igreja não é isenta de tributos, a igreja não é isenta de responsabilidades sociais. Como uma agência de Cristo, como o próprio Senhor Jesus ensinou, nós devemos dar a César o que é a César e dar a Deus o que é de Deus, nós devemos ser fiéis tanto à sociedade como também ao Senhor. É fato que muitas igrejas, por se chamarem igrejas de Deus, procuram burlar os compromissos com a sociedade e adulteram textos bíblicos acerca de contribuição para engordarem as suas contas. Meus amados, a igreja não é banco. A igreja não foi criada por Deus para ter contas avolumadas dos bancos. O dinheiro que entra na igreja ele precisa ser administrado a bem do povo de Deus, a bem do reino de Deus, para a propagação da palavra de Deus. Todo e qualquer desvio desta doutrina será com toda certeza cobrado por Deus. Agora, o efeito disto está naquilo que falei logo no começo da nossa conversa aqui. Torna-se uma pedra do sapato das pessoas. Porque as pessoas veem tanto desvio, tanta enganação, tanta mentira, que acabam não concordando com a doutrina. Outra coisa interessante, que algumas pessoas dizem, quando você prega o evangelho para elas: ah, mas se eu for para a igreja, eu tenho que pagar o dízimo. Você não tem que pagar nada. Ainda que você juntasse todo o tesouro desta terra e depositasse ela aos pés do Senhor, você não pagaria um décimo, um milésimo do que Cristo tem feito por você. Você não paga o dízimo, você devolve. E como é uma devolução, essa devolução precisa ser feita com total compreensão da doutrina. Entenda, coisas espirituais, nós temos que falar com pessoas espirituais. É um fato que pessoas materialistas e egoístas, que só pensam em si mesmas, quando ouvem a palavra dízimo, ficam até arrepiadas e chamam isso de uma forma de extorquir ou de roubar as pessoas menos favorecidas. Dízimo é uma questão de compreensão. Para o povo de Deus, isso nunca foi problema.
O povo de Deus sabia que deveria devolver a Deus uma parcela do muito que Deus estava lhes dando. Em todo o Antigo Testamento, a devolução do dízimo girava em torno de bens, ou seja, aquilo que a pessoa adquiria, 10% daquilo a pessoa levava ao templo, para que o templo tivesse mantimento nas suas despensas. Um outro fato interessante também é que, ao devolver, eles devolviam o que havia de melhor para o Senhor. Não devolviam o que sobrava. Então, meu amado, dízimo não é o que sobra, é a primícia. É o primeiro que você deve separar. Uma coisa que você precisa entender, compreender, para que isso desça suavemente ao seu coração. Não se paga o dízimo, se devolve o dízimo. Não se faz isso constrangido ou obrigado, se faz com o coração alegre, porque Deus, segundo diz as Escrituras, Ele ama quem dá com alegria. Eu espero que estas palavras ajudem você a pensar. Meu objetivo não é fazer de você hoje um dizimista, mas eu gostaria que você examinasse a Escritura, que você esquecesse muito do que você tem visto aí na televisão e até ouvido por outras pessoas, e fosse para a Escritura, pensando seriamente nos textos que falam a respeito deste assunto. Numa próxima oportunidade, quando vamos nos encontrar aqui, eu quero relatar para vocês 7 características acerca do dízimo. Nessas 7 características, você vai entender que só pode ser dizimista quem realmente compreende quem é Deus, o que é Deus e o que Deus pode fazer pela humanidade. Pessoas que não entendem isso não são, não serão, porque não conseguem compreender coisas espirituais. Nós devemos falar com pessoas espirituais. Até a próxima.